Já dei boa noite ao pessoal que está aqui. Vamos dar boa noite ao pessoal que está nos assistindo através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se conosco presentes e atuantes. Antes de iniciarmos o estudo, já devidamente preparados e harmonizados pelo Evangelho de Jesus que liberta e orienta, e isso nós sentimos. Porque notem a diferença do ambiente aqui dessa casa com aquilo que nós sentimos há poucos minutos lá fora. Lá fora, as energias são diferentes, o clima é de certa forma pesado, aqui dentro é diferente. Aqui dentro reina a paz, o equilíbrio e a harmonia. E nós devemos nos esforçar, objetivando a sintonia com este local. Buscando esquecer as expressões menos dignas, os pensamentos inadequados, que nós desenvolvemos ao longo desses dias, ou do dia de hoje, e passando a sintonizar os nossos anseios em prol de algo mais elevado. Rogamos a Deus que nos permita essa noite entender com profundidade as lições que emanam da doutrina libertadora. Que nessa noite, mais conhecimento possa iluminar o nosso ser, para que façamos com ele a necessária reforma íntima, para que nós, seres humanos, possamos caminhar firmes rumo ao nosso progresso espiritual, rumo à paz e à felicidade que todos invariavelmente buscamos. Que Deus nos abençoe os esforços, que assim seja. Pessoal, é o seguinte, nós estamos quase terminando a primeira parte do livro Obras Póstumas, quase acabando. Depois dessa primeira parte, nós vamos entrar numa segunda parte mais célere, mais rapidinha, em que Kardec fala a respeito da sua iniciação no Espiritismo, enfim, de algumas coisas que aconteceram com ele nesses instantes de início de codificação da doutrina dos Espíritos. Mas antes disso, temos o assunto de hoje e temos o assunto da semana seguinte. O assunto de hoje é interessantíssimo. Tem como título Os Desertores. O que é um desertor? É aquele que abandona. É aquele que deserta, é aquele que abandona alguma coisa, abandona alguma tarefa, deixa de fazer aquilo que tinha que se fazer, deixa de seguir algo. O Espiritismo tem os seus desertores? Obviamente que tem. Teve na época de Kardec e continua a ter nos dias de hoje. Óbvio que isso aconteça, porque todos nós somos detentores de livre-arbítrio, todos nós temos a nossa capacidade de escolha e, perante as imensas possibilidades da vida, podemos seguir este ou aquele trajeto que escolhemos como sendo melhor para a nossa vida. Na doutrina dos Espíritos, isso não é diferente. E Kardec coloca, Ellen, obrigado, tinha esquecido da luz. Kardec coloca aqui para a gente, logo de início, que todas as grandes ideias têm grandes servidores, têm ardorosos seguidores, porém, também têm os seus desertores. Isso também acontece com o Espiritismo. Aliás, basta lembrar do desertor mais famoso de todos os tempos. Quem foi mesmo? Quem sabe? Quem foi o desertor mais famoso? Judas Iscariotes. Óbvio, né? Que a deserção dele rendeu frutos amargos para ele próprio. Que, aliás, ele soube muito bem, através de inúmeras reencarnações, resgatar isso, e o auge do resgate foi como Joana d'Arc, isso lá no século XV. Né? Onde ela foi piedosamente queimada nas fogueiras da Inquisição. Certo?
Judas Iscariotes. Veio como Joana d'Arc. E antes de vir como Joana d'Arc, podemos ter certeza que ele passou por inúmeras reencarnações bastante difíceis. E hoje podemos dizer que Judas Iscariotes é um espírito muito melhor do que qualquer um de nós aqui. Não tem nem comparação. O pessoal que costuma malhar o Judas nem sabe o que está fazendo. Nem sabe. Porque ele já atingiu níveis aí elevados de espiritualidade. Como é normal, né? Porque a lei da evolução é uma lei universal. E todos nós iremos atingir níveis elevadíssimos de evolução. Da esperança para nós, né? Aí você pensa, se até Judas já alcançou esse nível, eu também tenho chance. É claro que você tem. Todos nós temos. Não podemos querer comparar. O nível evolutivo atual não tem nem comparação. Bom, com o Espiritismo acontecem também esses desertores. Kardec começa então a elencar os diversos tipos de desertores. Ele começa dizendo a respeito dos desertores da primeira hora. Todos nós aqui sabemos mais ou menos como que a doutrina espírita começou. Inclusive, dali a 2 semanas, nós vamos dar uma repassada nisso. A doutrina espírita começou como diversão. Lembram? Das mesas girantes? Gente, virou uma febre isso. Virou um teatro, uma febre. Todas as reuniões, sejam reuniões pequeninas familiares, sejam reuniões grandes, grandes festas, na Europa, lá em meados do século XIX, nos Estados Unidos, em diversos países do mundo, mas por que a gente fala muito na Europa? Porque na época, a Europa era o centro, né, do pensamento na Terra. Lá, as mesas girantes faziam sucesso. As pessoas se reuniam em volta de uma mesinha, às vezes uma mesinha menorzinha, às vezes uma mesa maior, davam-se as mãos, entravam em concentração, dali a pouco a mesa começava a adquirir vida. Começava a ter movimentos próprios. Começava a girar. Daí o nome de mesas girantes. Isso daí foi notícia em todos os jornais da época. Todos. E, se não bastasse a mesa girar, às vezes ela se elevava. Ela passeava pela sala. Ou no chão, ou no ar. E não faltou muito tempo para eles descobrirem que a mesa respondia a perguntas. Não com uma boca falsa, nada disso, mas através de pancadas. Isso era uma diversão, porque perguntavam-se inúmeras coisas, 1000 coisas, e a mesa respondia. Era uma diversão para a época. Eram os espíritos que estavam começando, ou melhor dizendo, recomeçando a atuar de uma maneira mais ampla e organizada, com o objetivo de codificação da doutrina dos espíritos. Boa parte das pessoas via, nesse início de tempos, simplesmente o espiritismo como sendo uma diversão. Que, aliás, o espiritismo naquela época, nesse início, nem nome tinha. Era só a diversão das chamadas mesas girantes. Só que as coisas evoluem. E existia um plano a ser seguido. De início, a diversão. E tinha um propósito a diversão. Os bons espíritos, os espíritos superiores, aliás, o espírito verdade, que é Jesus de Nazaré, que coordenava esse movimento, sabia muito bem o que estava fazendo. Através da diversão, as ideias se espalharam para muita gente. Se o espiritismo tivesse começado sério, logo de início, Kardec mesmo fala isso aqui, ele não teria tido o alcance que teve. Se ele teve um alcance 100 vezes maior, foi por conta da diversão inicial, das mesas girantes. Mas, como eu disse, tudo tem que crescer, tudo tem que evoluir. Os espíritos brincalhões, que eram aqueles que entretinham as massas, eles foram paulatinamente substituídos pelos espíritos sérios. Pelos espíritos que queriam utilizar aquele fenômeno para criar e passar para nós algo realmente relevante, realmente importante. E aí o que aconteceu? Aquelas pessoas que gostavam só da brincadeira, só da bagunça, só da baderna, começaram a perceber lá que as reuniões estavam começando a ficar chatas. É monótono, falar de moral, falar de Jesus, falar de reencarnação, de compromisso, enfim,
isso é tudo muito chato, está atrapalhando a minha diversão, atrapalha a minha vida. Eu não quero pensar nisso, eu quero viver, eu quero me divertir. Então, muitos abandonaram as ideias iniciais espíritas. Kardec fala que esses indivíduos nem espíritas eram, obviamente porque a doutrina estava no começo, mas tiveram a sua função, que foi justamente espalhar, sem querer, as ideias espíritas. Kardec coloca aqui, ó, graças ao disfarce, o espiritismo se popularizou 100 vezes mais do que se tivesse sido revestido de forma séria desde o início. Aliás, foi justamente através dessas reuniões que o professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, futuro Allan Kardec, se inteirou dos fenômenos. E não foi só ele, não. Vários pesquisadores e pensadores, indivíduos sérios, entreveram naquela brincadeira toda algo de especial, algo de sério, algo de elevado. Mas eram poucos, né? A maioria, que queria só diversão, abandonaram e foram buscar outra diversão, certo? Tenho certeza que muitos deles, após desencarnar, se arrependeram. Muitos, né? Olharam para trás, ou até mesmo foram alertados e pensaram assim, nossa, que chance que eu deixei escapar, hein? Que chance. Aí os espíritos amigos, os benfeitores espirituais falaram para eles o seguinte, não esquenta não. Tem um país chamado Brasil, lá na América do Sul, que vai ser a pátria do espiritismo, você vai reencarnar lá. Para você aproveitar o seu tempo agora, que você malbaratou, com algo positivo e sério. Então talvez muitos de nós no movimento espírita estivéssemos reencarnados lá naqueles tempos iniciais da doutrina, em meados do século XIX. Mas a gente olhou aquilo, achou tudo muito bonitinho, muito engraçadinho, mas não queria compromisso, não queria. Mas aí depois a consciência começou a doer. Aí a gente pediu para reencarnar. E a gente veio aqui e aí nós estamos. Certo? Bom, Kardec considera eles como sendo os primeiros desertores. Surgiram outros desertores, esses com um caráter diferente, os espertinhos. Aqueles que queriam explorar a mediunidade. Explorar a mediunidade para quê? Ganhar dinheiro, faturar. Porque eles perceberam aqueles fenômenos todos, nossa, quer dizer que a mesa escreve. E dali a pouco, os estudiosos começaram a fazer experimentos e tal, até que chegaram à descoberta que as pessoas mesmo poderiam pegar um lápis e escrever sobre a influência dos espíritos. Então, o fenômeno de mesa que gira e quebra e tudo mais foi sendo abandonado. E a mediunidade entrou num caminho mais sério. Mas muitos começaram a olhar aquilo ali com olhos de cobiça, né? Achando que o espiritismo é como se fosse algo muito parecido com a leitura de cartas, leitura de mãos, leitura na borra de café, né? Ou seja, algo para adivinhar o futuro, algo para poder descobrir algum tesouro oculto, algo para descobrir se o indivíduo não tinha um tio rico que estava na beira da morte, lá no outro continente, né? Aí ele ia atrás do tio rico para poder herdar aquela herança toda, aquele dinheirão todo. Eles achavam que os espíritos se prestavam a esse papel de desvendar para nós coisas para facilitar a nossa vida e para a gente ficar cheio da grana sem fazer esforço nenhum. Muitos e quantos não perguntavam para esses espíritos a respeito de invenções? Não tem como você falar alguma invenção nova aí para que eu possa ficar rico? Ou algum medicamento novo para tratar a doença tal? E logo, logo, esse pessoal começou a perceber a seguinte coisa, que os espíritos sérios, os espíritos superiores, não estavam nem um pouco interessados em fazer deles ricaços. O objetivo deles era outro, totalmente diferente. Mas, como existe tudo quanto é tipo de espírito por aí, os espíritos mistificadores começaram a entrar. Então, se eu participava de alguma reunião, e se eu queria, por exemplo, naquela reunião, descobrir algum tesouro oculto, e insistisse nas perguntas, algum espírito ia responder para mim. Mas não era um espírito sério, seria um espírito brincalhão, que ia tirar uma onda comigo. E ia falar o seguinte, você vai pegar uma pá e você vai cavar o quintal da tua casa, né?
Na profundidade de 8 metros você vai encontrar um tesouro perdido. E você ia lá e fazia isso. E eles estavam lá, às gargalhadas, vendo o seu esforço inútil. Então não demorou muito tempo para eles começarem a perceber que os bons espíritos não se prestavam a isso. E aqueles que respondiam com intenção de enganar. E Kardec fala o seguinte, que esses indivíduos exploradores, mercenários, eram inúmeros, muitos. Mas que isso foi bom. Ele coloca aqui, essa fase foi útil, mostrou que não se deveria esperar dos espíritos e mostrou que a doutrina tem objetivo sério. E os bons espíritos sábios, eles esperavam o indivíduo quebrar a cara, porque eles sabiam que o aprendizado mais forte é aquele que vem através da experiência. Porque eles poderiam muito bem ter se limitado logo no início. Vocês não vão pedir coisas que a gente não vai poder dar. Nada de pergunta sobre tesouro, sobre tio rico, sobre número de loteria, nada disso. Muitos não iam dar a mínima. Eles deixaram a coisa acontecer para que os exploradores quebrassem a cara. Então essas decepções afastaram os parasitas e depuraram a doutrina. Então, o segundo tipo de desertor aqui, os exploradores. Até aqui, perguntas, observações, dúvidas? Sabia? Fala. Ela não é uma mentora da França, um espírito? Ela é, a Joana d'Arc, ela é a padroeira da França, né? Assim como, segundo a ótica católica, Maria de Nazaré é a do Brasil, né? Joana d'Arc é da França, é a padroeira da França. Exato, é isso aí. E olha, muitos ainda nos dias de hoje entreveem na doutrina uma maneira de enriquecer, né? E isso é triste, porque a gente vê médiuns por aí, até mesmo com uma certa relevância em termos de nome, que se utilizam da sua mediunidade ou de simulacros de mediunidade para escrever obras e mais obras, psicografadas verdadeiramente ou não, com o intuito de enriquecerem. Quantos por aí não se deixaram levar pelo deslumbramento e pelos interesses materiais e acabaram aos pouquinhos abandonando os objetivos da doutrina espírita a fim de ganharem relevância, notoriedade, riqueza, poder? Mais de um. E isso aconteceu desde a época de Kardec e vem acontecendo até nos dias de hoje. O que os bons espíritos fazem? Eles aconselham, eles orientam, eles fazem de tudo. Mas quando eles percebem os seus pupilos decididos firmemente a enveredar por esse caminho de sombras e trevas, eles abandonam. Né? É um caso. Né? Se bem que o João de Deus, né, ele não era espírita. Ele mesmo se dizia não espírita. Então a gente nem pode falar que ele era um desertor. Né? Ele se dizia espiritualista. Né? Aliás, era mais voltado ao catolicismo, porque existiam muitas imagens e etc e tal. Mas espírita não. Mas a gente pode colocar, né, casos de indivíduos que deixaram de ser espíritas e começaram a se auto-intitular espiritualistas porque o dinheiro chamou. Aquele que acompanhou o Chico... O Valdo é outro caso. É outro nível. Daqui a pouco vamos conversar sobre o Valdo Vieira. Né? Ele não é um desertor? Ele não foi um desertor? Ele foi, mas não dessa ótica aqui, a ótica do dinheiro. A gente pode citar o caso dos Gasparetto, né? Do Luiz Antônio Gasparetto e da Zíbia. Né? Ambos já desencarnados, diga-se de passagem. Até mais ou menos meados na década de 90, 95, eles tinham um centro espírita em São Paulo, dedicado inclusive ao amparo dos mais infelizes. E o negócio foi sendo desviado. Né? Até que eles fecharam esse centro e dedicaram única e exclusivamente à editora. Só a Zíbia vendeu 16 milhões de exemplares. Né? E no final, tanto ele quanto ela passaram a se intitular como espiritualistas. E o próprio Gasparetto, em uma entrevista, Luiz Antônio Gasparetto, disse que o espiritismo, né, ele tinha que deixar de lado essa aparência meio que sisuda
Ele não via, assim como ele e a mãe, qualquer tipo de diferença entre ser médio e ganhar dinheiro. Na cabeça deles, a coisa podia ser muito bem aliada. E nós sabemos que, espiritualmente falando, isso não funciona. Não funciona porque os bons espíritos acabam abandonando aqueles médios que se enveredam por caminhos desse tipo. E né? hoje toma conta, né? Eu acho que no final ele reconheceu isso, foi? Não sei se ele reconheceu isso. Ele desencarnou há poucos anos atrás, né? Câncer de pulmão, se eu não me engano. Né? Não sei se ele chegou... Se chegou a fazer isso, nossa, maravilha. Para ele é um grande ganho, em termos espirituais. Né? Mas a mediunidade, e quem somos nós para julgar? Vai saber se nós não fôssemos portadores, detentores de uma mediunidade como a da Zíbia, como a do Gasparetto, que psicopictografava, né? Se nós não iríamos desviar também. Aqui a gente analisa de uma maneira mais sóbria, de uma maneira mais fria, olhando de fora, né? Comparando as atitudes com aquilo que a doutrina nos fala. Mas que esses seres todos, inclusive o próprio João de Deus, mereçam as nossas preces. Porque precisam. Aliás, quem não precisa, né? Bom, Kardec coloca aqui uma terceira categoria de espíritas que depois saem, desertam. Só que não são verdadeiros espíritas, como esses dois últimos aqui. Kardec chama eles de espíritas de contrabando. Quem são? Olha o que ele fala aqui. Olha só. Ele fala a seguinte coisa. Que, quando o Espiritismo começou a surgir, lançado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina começou a ser profundamente combatida. Todos nós sabemos disso. E indivíduos começaram a perceber o alcance do Espiritismo. E pensaram assim, opa, peraí, se esse negócio crescer, como que vai ficar o meu prestígio? Como ficará o meu poder? O que será da minha religião se essas ideias se vulgarizarem, se disseminarem, espalharem? E o que essas pessoas fizeram? Elas não eram bobas de bater de frente. Começaram a mandar agentes previamente preparados, adestrados, nas reuniões espíritas. Qual o objetivo desses agentes, que se intitulavam espíritas, mas eram falsos? Disseminar calúnia, a discórdia, as separações, inspirando condutas comprometedoras, ou seja, começaram a perceber que o espiritismo estava crescendo muito e que não bastava combatê-lo de fora para dentro, era interessantíssimo combatê-lo de dentro para fora. E esses agentes vieram e lançaram muita confusão no seio dos movimentos espíritas nascentes. Kardec coloca aqui que outros mais habilidosos, cinicamente pregavam a união, mas semeavam a separação. Levantavam questões irritantes, despertando ciúme entre os grupos espíritas, entre os centros espíritas, provocando a desunião, a discórdia. Anotemos isso, porque isso acontece até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje, surgem, vez ou outra, elementos no seio dos grupos espíritas, das reuniões espíritas, com esse tipo de conduta. Eu não estou falando aquele indivíduo que chega para querer conhecer o espiritismo e que às vezes não conhece. Não, não. Aqueles que vêm com a intenção clara de disseminar ódio, dissensões e fazer a doutrina, ou melhor dizendo, o centro, implodir, de dentro para fora. Até hoje, esse tipo de coisa acontece. Kardec fala que isso teve a sua utilidade, como tem até nos dias de hoje. Ensinaram ao verdadeiro espírita a ser prudente, circunspecto e a não confiar nas aparências. Não confiar na primeira pessoa que chega, não assim adotar para os trabalhos aquele indivíduo que tem aquela
aquele entusiasmo, como ele fala assim, febril, ardoroso. Olha o que ele fala o seguinte, que todo entusiasmo febril, não é entusiasmo bom não, gente. Vocês conhecem o significado da palavra entusiasmo? Vem do grego, significa cheio do Espírito Divino. Então, quando você fala que uma pessoa está entusiasmada, né, a etimologia lá fala que a pessoa está cheia do Espírito de Deus. Então, o entusiasmo é excelente. Ótimo ter entusiasmo. Kardec está falando aqui do sujeito que exagera. É aquele entusiasmo exagerado. É aquela pessoa que não cabe em si. E, ó a pedra de toque aí, ó, que mais fala do que faz. Kardec diz que essas pessoas quase sempre são fogo de palha. Vem, quer fazer, quer acontecer, tal, quer abraçar o mundo e de repente larga a tarefa. É um entusiasmo que chega no auge e de repente a pessoa por alguma maneira se decepciona e vai embora. E aí fala assim, eu fui espírita, agora estou na religião tal, né? Fui tantos anos espírita. Nunca foi. Porque o verdadeiro espírita é aquele que conhece a doutrina na sua essência. E a gente vai falar deles daqui a pouco. Kardec comenta aqui, ó, que a verdadeira convicção é calma, refletida e motivada. Revela-se pela firmeza, pela perseverança e pela sinceridade. Sinceridade. E como saber se a sinceridade é verdadeira ou é falsa? Porque tem gente que pode simular sinceridade. O total desinteresse moral e material é a pedra de toque. Isso serve até para nós mesmos, né? Será que meu interesse é um interesse realmente sincero? Será que eu estou no movimento espírita, no centro espírita, para poder realmente crescer, melhorar como espírito imortal que eu sou? Ou será que eu estou lá atendendo a outras exigências? Será que eu não faço parte do movimento espírita objetivando alcançar uma relevância, alcançar uma projeção, querer ser visto, querer ser aplaudido, querer ser bajulado, querer ganhar dinheiro? É interessante que nós, de vez em quando, nós que fazemos parte do movimento espírita, ou a nós que estamos desejando fazer parte dele, é necessário que nós façamos essa reflexão de vez em quando. Quais são os nossos reais interesses? O que a gente quer fazendo parte da doutrina? Não é para não dar de fogo de palha, né? Porque a verdadeira convicção ela é calma, refletida e motivada. Certinho? Esses são os espíritas de contrabando. Interessante, né? Contrabando. Bom, chegamos nos espíritas propriamente ditos. Até então, as 3 primeiras classes aí de desertores, nem espíritas eram. Mas será que no movimento espírita mesmo, aqueles que se auto-intitulam, né, são desertores? Podem ser desertores? Isso acontece? Kardec comenta assim, que se o indivíduo abandonou é porque nunca compreendeu seriamente o espiritismo. São aqueles casos que vira e mexe a gente ouve falar, né? Fiquei 20 anos frequentando o centro tal. Larguei mão, agora estou em outra religião. Será que o indivíduo entendeu o espiritismo na sua profundidade? Será que ele foi um adepto realmente do coração? Será que aqueles ensinamentos fizeram ressonância na sua alma? Ou simplesmente o indivíduo esteve de corpo presente lá? É algo que a gente tem que se questionar também. Porque o que a gente fala para o outro também serve para a gente. Aqui a gente está falando, o sujeito ficou 20 anos, abandonou. Que garante que a gente não pode fazer isso no futuro? Daí, sondarmos quais são realmente as nossas intenções. E o que a gente deseja. Certa vez, um grupo de pessoas se acercou de Jesus e Jesus fez uma pergunta muito interessante, curtinha.
Que buscais? É uma pergunta que a doutrina faz para a gente. Daniel, o que você busca da doutrina espírita? O que você quer do espiritismo? É algo que cada um de nós deve fazer para si próprio, para verificar as reais intenções, para depois não se decepcionar, para não buscar na doutrina aquilo que a doutrina não vai te dar. E aí depois a gente sai daqui falando mal do espiritismo. Aquele centro espírita não presta, aquele palestrante lá fala só mentira, aquele passista só joga energia ruim em mim. Será? Será que isso realmente pode acontecer? Ou será que o problema não é conosco? Então ele fala o seguinte, que os verdadeiros, eles não saem. Mas o que pode acontecer para um verdadeiro espírita não é sair. São os chamados desfalecimentos. O que é um desfalecimento? Não entendo. Perdeu a força. A pessoa perdeu a força. A pessoa estava lá, participando da obra, né? Participando lá, como passista, né? Como palestrante, como médium, né? Na assistência social, etc e tal. De repente, murchou a bola. Parece que eu não quero mais, parece que está tudo muito chato, não é bem isso que eu quero para a minha vida. Isso são os desfalecimentos. Isso aconteceu Perdeu a força. Não entendi, Rosa? na pandemia, depois da pandemia, aconteceu muito isso dos médicos ficarem... Aconteceu realmente. Realmente aconteceu uma desmotivação, né? E aí a gente vê qual a causa dessa nossa desmotivação. Mais uma vez a gente volta para as duas grandes chagas da humanidade. Quais são as duas grandes chagas da humanidade? O orgulho, né? E o filhinho dele, que é o egoísmo. Os dois. Não tem muito aquele lance da zona de conforto, não? E o que é a zona de conforto, se não egoísmo? A pessoa se reclusa, se fica preso em casa, costuma assistir a palestra pelo YouTube. Mas assim, essa zona de conforto, se você for ver, é daquele indivíduo que não deseja mais crescer. Toda vez que a gente se situa numa zona de conforto, né? Sim, o indivíduo não deseja mais nada para si. Para ele aquilo lá tá bom. Para ele aquilo lá é suficiente. E se você for ver, no fundo, né? Isso daí é orgulho. Porque ele pensa que não precisa fazer mais nada para poder crescer, para poder melhorar. E fica estacionado e estagnado. A doutrina espírita, ela é dinâmica. Ela está incitando a todos nós continuamente o progresso espiritual. Continuamente. Né? Tanto que não existem, nos centros espíritas, não existem níveis cada vez maiores de cargos, hierarquias. Eu cheguei no centro, eu comecei lá embaixo limpando o chão. Agora eu já estou no auge. Agora eu sou dirigente. Não existe. Não existe isso dentro do centro espírita. Não tem como. Né? Então, quando nós temos essa ideia... E essa querer ser e crescer e ser mais, aí acaba... Exato. Querer crescer é uma coisa boa. Não, crescer espiritualmente. Espiritualmente. Na hierarquia. O duro quando a gente quer crescer é em cima dos outros. Aí que está errado. E olha, talvez a diferença entre uma coisa e outra seja muito sutil. A gente buscar melhoria íntima é uma coisa constante. Temos que buscar isso, melhorar e aperfeiçoar cada vez mais, né? E a partir do momento que o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Aparece. Né? A gente busca aquilo ali, a gente quer crescer, quer melhorar e quer aprender. Então vamos ver. Sim, fala, Lenise. Desmotivação, como você falou, eu pensei que muito o ser humano é o culpar o outro, na hora que culpa a casa não é boa, a palestra não é boa, não é a busca na doutrina, é a busca no ensinamento. Né? Aí Exato. culpar, já que eu não quero mais, deixa eu culpar o outro, porque não é comigo. Exatamente. E às vezes a gente lança as nossas decepções nas costas do semelhante, disse muito bem. Olha só como que Kardec lista como que o egoísmo e o orgulho se exteriorizam diante de uma decepção. Eu frequentava aquela casa, gostava tanto do fulano falar lá na frente, mas
Estava andando na rua hoje, eu vi ele dirigindo o carro, falou um palavrão. Me decepcionei. Pensei que tinha atropelado alguém. Larguei mão dele. Não quero saber de espiritismo mais. Gente, a gente não pode depositar o nosso ardor na doutrina nas pessoas falíveis. Uma vez um sujeito chegou até o Chico Xavier e falou o seguinte: Chico, eu sou espírita por causa de você, né? Por causa de você que eu sou, eu tenho fé na doutrina espírita por causa de você. Aí o Emmanuel apareceu para o Chico e falou assim: Chico, fala para ele que ele já perca a fé no espiritismo desde já. Porque se ele depositar a fé no espiritismo em você que é falho, uma hora ele vai se decepcionar. E o Chico falou isso. Aí o Emmanuel fala o seguinte: ó, você oriente ele a depositar a fé em Jesus. Né? E é mesmo. Se a gente deposita... Por exemplo, né? Vocês estão vendo o Daniel todo bonitinho aqui falando coisas bonitas. Vocês não sabem como eu sou. Você não sabe a praia. Né? A minha personalidade, o meu jeito de ser, tudo mais. Alguém olha e vai fazer, nossa, aquele lá é minha referência. E ó, mais de uma pessoa já falou: Daniel, você é meu mentor espiritual aqui na Terra. E o que eu falo para essa pessoa? Você está lascado de mentor espiritual. E eu falo, não é com falsa humildade, não, com consciência. Né? Graças a Deus, já passei daquela fase de me enxergar como muito. Graças a Deus. Né? Nossa, muito. Quando eu comecei, Antônio Carlos, no Espiritismo, lá em Alfenas, comecei a dar as palestras, no passe, né? Abstenhamos de datas. Eu me enxergava como grande coisa. Sabe aquela história do sujeito que veio para poder mudar o mundo, mudar as pessoas? É essa a ideia. Mas com o tempo, com o amadurecimento, né, com as próprias decepções e com o mergulhar dentro de nós, falar assim: eu não sou isso tudo, não sou. Então, se até o próprio Chico não pode ser referência para os outros de fé, imagina eu. Então, essas decepções fazem com que as pessoas murchem, esfriem. Tem mais? Tem. Ambições frustradas. Ou o sujeito não conseguiu alcançar um cargo, uma função. Eu queria muito ser passista, não consegui, vou largar a mão de ser espírita. Ferida no amor próprio. Uma prova difícil que a pessoa está passando. Ou ele foi abatido por uma mistificação. Como médium, frequentava a mesa mediúnica. De repente veio um desses espíritos mistificadores e de certa forma enganou aquele médium. Aquele médium de certo pensava que era infalível, né? De certo. Mas o mistificador enganou ele. E aí ele esfriou. Querer viver para si e esquecer dos outros. Recuo ante o sacrifício do bem-estar. A zona de conforto aí, ó. Não é? Recuar ante o sacrifício do bem-estar. Quantas tarefas e atividades que a gente pode desempenhar dentro de uma casa espírita? Várias. Já que você falou, Rosa, de pandemia e tudo mais, né? E nós estamos aí voltando com força aos trabalhos, estamos precisando de trabalhadores. Em diversos níveis aqui. Né? Em breve nós iremos fazer todo um processo para poder arrebanhar mais pessoas para desempenhar as inúmeras tarefas aqui da casa. Aí alguém pode estar pensando, mas quem sou eu? Você é um ser com dificuldades espirituais que está precisando melhorar. E a casa espírita é um hospital espiritual também. E todos aqueles que têm alguma tarefa dentro da casa espírita é um indivíduo doente em termos espirituais, que está lá para poder curar suas feridas e crescer como gente, crescer como pessoa. É essa a ideia que nós temos que ter na cabeça. A gente não tem que ser bom para trabalhar, a gente tem que trabalhar bem. Exato, bem por aí mesmo, né? A gente frequenta o espiritismo não é porque o espiritismo precisa de nós, é porque nós precisamos dele. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, algum companheiro abandonar a tarefa por um ou outro motivo, que é de ordem particular, que a gente não tem nada a ver, né? Comumente a gente pensa, e às vezes até fala, né? Isso vai te fazer falta. Porque faz. Lembram? Não faz muito tempo, não. Quando os centros fecharam, a gente teve que ficar em casa. O quanto que isso aqui fez falta para nós? Fez. Muito. Foi só no começo. Né? Mas aí as pessoas, aquelas pessoas que realmente enxergam na doutrina espírita algo de bom, passaram a sentir.
a falta de algo. Porque ali, gente, ali nós temos as energias boas, aqui nós temos as energias boas, as energias positivas, elevadas. Aqui nós estamos em família. Olha quanta coisa a gente aprende, quanta troca de ideias a gente tem aqui, né? Quantos indivíduos, uns ajudam os outros aqui, nas tarefas diárias, no dia a dia das atividades da casa. A gente cresce muito. Então, as próprias redes sociais são fantásticas. Eu adoro o Twitter, por exemplo, né? Mas assim, nada supera o contato pessoal, o calor humano. Ô Rosa, agora há pouco você esteve aqui, você me deu um abraço, Rosa. Eu falei assim, nossa, quanto tempo que dentro da casa espírita eu não recebi um abraço. E não faz falta? Esse calor humano faz falta para nós. Eu não vou poder te dar um Se você quiser abraçar, fica à vontade, fica tranquilo. Não temos preconceitos. Então a gente tem que ver bem, né, isso daí. Se esse nosso esfriamento não tem como raiz ali o egoísmo e o orgulho. Kardec fala, esses são adeptos? São, mas são adeptos orgulhosos ou egoístas. A essas almas custa o desprender da matéria. Custa o desprender da matéria, né? São aqueles chamados espíritas imperfeitos. Aqueles que admiram a moral, a ética espírita, mas só admira. Não põe em prática. Aí Kardec agora começa a falar dos verdadeiros. Entre eles, não há deserções. Quais são as características deles? Vamos prestar atenção aqui, ó. Aceitam as consequências da doutrina. Nossa, a doutrina tem consequências? Tem. Começa você a desenvolver alguma tarefa dentro da casa espírita. Começa. E veja como que vai ficar, por exemplo, durante um tempo, o ambiente da sua casa ou do seu trabalho. Mais de uma pessoa já me falou, eu comecei a fazer alguma coisa aqui na casa, minha vida parece que piorou. Parece que as brigas aumentaram, as discussões surgiram, parece que tudo virou de ponta cabeça. Gente, é assim mesmo. Né? Porque aqueles nossos desafetos do passado não querem que a gente melhore. Então, se eles estão percebendo que nós estamos seguindo um caminho bom, o que eles vão falar assim? Ah, não, peraí, vem pra cá de novo. Né? Ou desafetos ou antigos comparsas, antigos companheiros. Eles não querem perder um amiguinho para a luz. Eles querem manter um amiguinho na sombra. E aí vem essas dificuldades, né? Que duram um bom tempo, diga-se de passagem. Ainda mais pelo nível espiritual do qual nós somos possuidores, demora um bom tempo. Daí a perseverança. São reconhecidos pelos esforços na melhoria íntima. Essa parte é complicada, né? Porque mudar o seu comportamento. Às vezes, tu tá acostumado com um comportamento que vem de séculos. E eu tô falando séculos aqui não para, né? Não, séculos mesmo. Centenas de anos, você está acostumado com um determinado comportamento. Aí, de repente, você vem nessa existência, de repente a consciência desperta, você fala assim, nossa, eu não posso fazer mais isso. Está errado, está me fazendo mal. Tenta fazer diferente. Tenta modificar um hábito, uma conduta, um pensamento. O tanto que é difícil. Porém, a doutrina nos impõe isso. Não, ela não nos impõe forçando, ela nos impõe como dever de consciência. Muito complicado. Eu acho que por isso, muitos se afastam do espiritismo. Uma vez em Alfenas, um sujeito falou isso para mim. Nossa, há muito tempo atrás. Não vamos falar datas, há muito tempo atrás. Chegou até mim e falou o seguinte, olha, o espiritismo é fantástico. As lições são belíssimas, mas não é para mim. Eu não quero isso. Mas peraí, se as lições são fantásticas, são belíssimas, né? Tudo mais, por que não seria para você? Eu pensei, dá trabalho. Dá muito trabalho, né? Você começa a vigiar o comportamento, né? Seu. As palavras, os pensamentos. Aí você dá uma escorregada e fala assim, não posso fazer mais isso.
Aí de repente você cai um tombo, nossa, não posso fazer mais isso. E aí vai. Mas o trabalho de crescimento é sacrificial. E não há outro caminho a trilhar, a não ser esse. Se alguém chegar para você, falar que você vai morar em nosso lar só por ter recebido passe ou aceitado conselho de médium, esquece. Não vai rolar. Fala, Rosa. Outra coisa, a doutrina não nos ensina só a trabalhar na casa espírita. Durante o dia a dia, na casa da gente, as situações aparecem e a gente tem que pôr em prática aquilo que a gente aprende. Exato. A caridade. Ô Rosa, antigamente era tão mais fácil. Antigamente, eu falo assim, há centenas de anos atrás, né? Quando você se enveredava por uma religião, né, você ia para um mosteiro, né, alguma coisa desse tipo, aí virava um eremita, né, e você vivia aquilo lá fechado no meio de pessoas que pensavam igual a você. Hoje em dia, a iniciação espiritual é a plena luz do dia. Você faz o seu crescimento espiritual, o seu burilamento interior com o chefe complicado, com a esposa chata, com o marido neurótico, com os filhos difíceis, com o comerciante trapaceiro, com o político corrupto. Você faz o seu crescimento, o seu burilamento espiritual o tempo inteiro. E o Espiritismo é tão fantástico que ele abre os nossos olhos para isso. Porque nós estamos em processo de crescimento espiritual o tempo todo. Como você mesma disse, Rosa, não é só no centro espírita, aqui é muito fácil ser bonzinho. Porque aqui a gente entra em contato com pessoas que pensam como nós. Pensam como a gente. Né? Então não é muito difícil você manter ali uma certa conduta assim boazinha. Agora, quando você cai lá fora e entra em atrito com pessoas que pensam diferente de você, que têm condutas diferentes, valores diferentes, éticas diferentes, aí você está sendo chamado a realmente colocar em prova aquilo que você aprendeu. Os verdadeiros espíritas usam os interesses materiais no limite do razoável. Eles veem a vida terrena como algo penoso, mas necessário ao seu progresso espiritual. Isso sim, o seu foco. Pouco valor dão às alegrias de ordem puramente material. Essa última é interessante. Não se intimidam ante obstáculos, desafios e decepções, porque sabem que tudo isso é importante e necessário para o progresso. Se você está entrando na doutrina e acha que você vai ficar livre de obstáculos, de decepções, a sua vida vai ser montada num unicórnio, né, trafegando no arco-íris, esqueça que a tua vida não vai ser assim. Esqueça, não vai ser desse jeito. Porque nós não somos diferentes de ninguém lá fora. Temos os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos vícios. Tudo isso igualzinho um evangélico, igualzinho um católico, igualzinho um umbandista, igualzinho um muçulmano. Igualzinho. A doutrina abre os nossos olhos sobre as nossas ações, porque as ações é que fazem todo o diferencial. O conhecimento liberta? Liberta. Mas é justamente o Evangelho do Cristo que mostra como que você deve empregar essa liberdade. Aí está a pedra de toque. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que você vai fazer com essa liberdade, filho? O que você vai fazer? É através do conhecimento, né, que você vai ver o que tem que ser feito, como você vai agir. Esses verdadeiros espíritas, os bons espíritos protegem manifestamente. Protege quem? Aqueles que lutam com coragem e perseverança. E aqueles que têm um devotamento sincero e sem ideias preconcebidas. A gente quer a companhia dos bons? Quantas vezes a gente reza para o nosso mentor espiritual, né? Para o nosso anjo da guarda, para o nosso guia. Mas será que a gente está se colocando em condições
de receber o amparo e o auxílio deles? Será que eles não estão do nosso lado berrando para a gente mudar o comportamento e a gente não está querendo? Porque não há necessária sintonia com eles. Aí a gente reclama. Ah, mas eu rezei, olha só, essa coisa ruim acontece comigo. O que você está fazendo em termos de comportamento para melhorar a tua conduta? Para que você receba essa proteção manifesta dos bons espíritos? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque a gente vem de séculos em séculos, através de doutrinas e religiões que falavam o seguinte para a gente, seguinte coisa, faz direitinho aquilo que eu estou falando para você fazer, segue a minha cartilha, acredite naquilo que eu estou falando, rituais, cerimônias, que você vai alcançar o reino dos céus. E a gente ia, e a gente fazia. Não estou criticando aqueles que ainda hoje fazem isso, não. Eu estou falando de nós. E hoje, o que a doutrina nos fala? Nos fala que o caminho da nossa felicidade passa necessariamente pelas nossas ações. Então nós temos as crenças? Temos. Mas a doutrina colocou um degrau a mais. Além da crença, a ação dentro da crença. Agir conforme aquilo que você acredita. É aí que os bons espíritos pegam. Porque se eles percebem que a gente está querendo melhorar, eles investem em nós. Eles suavizam as nossas provas, entendeu? Ajudam da melhor maneira possível, dão as boas intuições. Ah, mas eles só vão fazer isso com aquele que melhorou, com aquele que é bom. Não, Kardec falou aqui, para aqueles que têm sincero devotamento, aqueles que querem melhorar. Qual é a definição de verdadeiros espíritas? Conhece-se um verdadeiro espírita pelos esforços incessantes que fazem em prol da sua renovação moral, seu crescimento interior. Então, se você tem que se esforçar para melhorar, porque significa que você não é bom. Porque se você for bom, você não precisa se esforçar em melhorar. Você já é bom. Então, se nós temos que desenvolver esforços em prol da nossa renovação interior, é porque a gente não é bom, a gente é ruim. Nós somos ainda imperfeitos. Nossa, os bons espíritos ajudam os ruins, os imperfeitos, os viciosos? Claro, eles investem, desde que eles percebam nessas pessoas que elas estão querendo realmente progredir. Isso tira uma pedra dos nossos ombros, viu? Qual pedra? Aquela pedra da perfeição de geração espontânea. Que muitos se afastam do espiritismo por conta disso. Estou há tantos anos na doutrina, mas eu sou tão ruim, me decepcionei. Mas peraí, você pensou que ia virar anjinho da noite para o dia? Não acontece isso. É um progresso incessante. Sim. Procurar se conhecer, que é o mais importante. Passa tudo por aí. Você conhece, você vai ver o que você está, né? Exato, porque... E para fazer esse autoconhecimento é algo bem penoso. Por quê? O que o orgulho faz de nós? O orgulho é como se ele colocasse em nós um óculos com lentes para distorcer a realidade. Então a gente pega esses óculos que o orgulho nos traz e olha para a gente mesmo e pensa que a gente é muito bom. A gente tem qualidades e tudo mais. Tal. Vícios e defeitos são só o outro. Aí o que acontece? Vem o conhecereis a verdade, o conhece-te a ti mesmo. Aí você começa a se olhar no espelho. Começa a perceber que você tem vícios de condutas que você criticava nos outros. Que você tem problemas que você achava horror para o outro, mas que você tem também. Aliás, é algo meio psicológico, né? Quando algum problema de outra pessoa começa a te incomodar muito, você começa a ficar com raiva daquela conduta daquela pessoa, é só olhar para dentro de si. Normalmente, a conduta ruim que aquela pessoa tem, você também tem. Então, esse conhecer a si próprio é um passo fantástico, mas é complicado. Mas é o caminho. Eu tenho que saber a minha renovação, eu tenho que me renovar. Mas o que eu tenho que renovar? Onde que tem que fazer a minha reforma? Você tem que me renovar os seus erros, mas quais são os seus erros? Eu conheço a ti mesmo. Fala, Fernanda. Então, nessa coisa do que você
a intuição do seu anjo guardião se você não tem aquele hábito de conservar bons pensamentos e receber essa intuição, moldar o seu pensamento, a sua crença para o seu agir perfeito. Exato, sintonia. É a lei de sintonia, né? E isso a gente faz não só no ambiente do centro, temos que fazer fora. Porque a gente fica aqui, quanto tempo que a gente fica aqui? A gente fica 1 horinha, né? Aqueles que têm outras tarefas, outras atividades, assim, 2 horinhas, 3 horinhas. Nós temos quantas horas no decorrer da semana? Se eu não me engano, são 168 horas que nós temos numa semana. 168. Você já perde 1/3 dormindo. Quando eu falo perder, é em termos assim materiais, né? Porque espiritualmente falando, estamos ativos também. E o resto, o que você faz com esse teu tempo? Né? Tem o trabalho, os afazeres domésticos, cuidar de filho, babá, estudar. E o resto, o que você faz com aquele tempo? Então, olha só, como nós temos diversas ações na vida. E como em todas essas ações, a gente tem que buscar ter uma conduta cada vez melhorada. Para que haja essa sintonia. Para que os nossos amigos espirituais possam encontrar em nós condições adequadas para o nosso, né, para eles apoiarem o nosso progresso espiritual. Caso contrário, fica tudo muito difícil, né? E aí vem as decepções. Dizem que a decepção, é mesmo que o Chico falava? A decepção é a visita da verdade. Quando a gente se decepciona com alguma coisa, né? Quando a gente se desilude com alguma coisa, ali é a visita da verdade. Ah, estou tão desiludido. Ótimo, maravilha. Você queria permanecer iludido? É bom que você se desiludiu. É um bom sinal. Na verdade, é um bom sinal. Daí, um dos pilares da doutrina espírita é a reencarnação justamente para se corrigir. Perfeito, perfeito, né? As vidas sucessivas dão para a gente essa tranquilidade. Não a tranquilidade do comodismo, mas aquela tranquilidade de que o esforço de hoje vai reverberar lá na frente, em outras existências, dentro ou fora da carne. Certinho, pessoal? Eu estimulo, já está na nossa hora, mas eu estimulo vocês a pegar esse capítulo aqui, Os Desertores, tem mais algumas coisinhas a serem faladas aqui, especificamente acerca daqueles que, na época de Kardec, achavam que a metodologia de Kardec estava inadequada, ou estava muito rápida, ou estava muito lenta, e começaram a criar grupos diferentes de estudos do Espiritismo. Aí que entra, mais para cá, Antônio Carlos, a questão do Valdo Vieira, né? Que foi um médium que tinha uma mediunidade tão cristalina quanto a do Chico. Nossa. Tão cristalina quanto a do Chico. Para vocês terem uma ideia, assim, 2 livros da obra de André Luiz foram psicografados pelos dois, pelo Chico e pelo Valdo. O Evolução em 2 Mundos e Mecanismos da Mediunidade, que são os 2, inclusive, mais difíceis. O mecanismo da mediunidade, então, que ela é física pura. O Chico psicografava os capítulos pares em Pedro Leopoldo e o Valdo Vieira os capítulos ímpares em Uberaba. E a psicografia era perfeita dos dois. Não dava para saber quem que psicografou o quê, né? Mas, infelizmente, o Valdo Vieira se deixou, né, levar por algumas ideias e acabou abandonando realmente o espiritismo e fundou um outro movimento, a conscienciologia, né? Depois vocês busquem saber mais a respeito desse momento de abandono, que inclusive chocou muito o Chico. Se o Valdo Vieira tivesse continuado na tarefa junto com o Chico Xavier, hoje em dia, provavelmente os dois, ele estaria no mesmo nível do Chico Xavier, né? Mas foi um que achou que o espiritismo era muito pouco. Ele achou que o espiritismo era muito religioso, que tinha um ranço católico no espiritismo, né? E que essa história de caridade e tudo mais, livro psicografado para poder consolar as pessoas, não valia de nada, né? Que era muito mais importante você apelar para a projeção espiritual, né? Para o indivíduo sair do corpo e travar contato direto com a verdade. Bom, ele fundou esse movimento. Valdo Vieira já desencarnou também, né? Então, o movimento continua ativo? Ah, continua, mas Porque geralmente quando morre o negócio desanda. Se não tiver alguém com pulso suficiente para poder substituir, acaba desandando. Mas são tentativas. Ele fundou em Foz do Iguaçu, né? Eu não sei como que está lá. Se continuou, deve ter continuado depois dele. Mas em que nível que se encontra, né? Ok, pessoal?
Aí a gente encerra o nosso estudo e já vamos partir para o nosso passe.